O que o corpo sabe, mas a mente ainda não entendeu. Eu sou a Vivian Iwamoto, analista existencial, doutora em educação, especialista em arte-terapia focada no desenvolvimento pessoal e na consciência corporal. O que o corpo já sabe, mas a mente ainda não entendeu. A gente percorre alguns conceitos sobre corpo que muitos alunos me perguntam qual que é o embasamento, até porque não é só dormir bem, comer bem, se exercitar e a saúde vai estar em dia. A gente traz o viés, pelo menos, da antropologia, da sociologia, da filosofia, da psicologia, para compreender o que pode o corpo. Então, a gente não negligencia esse viés biológico da medicina, que o corpo ele está dividido por sistemas, órgãos e precisa ter uma funcionalidade fisiológica, biomecânica. Isso é tão importante quanto o resto, né? E até porque o que o corpo entende que isso também é o viés que precisa para a manifestação da compreensão mental. Assim como na filosofia antes era fragmentado, havia uma dualidade entre pensamento e corpo, entre mente e corpo, em que as ideias eram muito mais importantes, por exemplo, do que o corpo físico, porque o corpo era só uma máquina de fazer aqueles serviços mais menos nobres, né, que diferente da intelectualidade. Mas com o tempo, por exemplo, Nietzsche defendia que o corpo era a expressão de uma potência de vida, a vontade de potência, e que não daria para fragmentar esse corpo. Além disso, a sociologia traz, por exemplo, que o corpo é uma construção social, que dentro, por exemplo, Michel Foucault dizia que o corpo, ele basicamente era um objeto de poder e controle, que as instituições, por exemplo, utilizavam os corpos como disciplina e vigilância. Ou também, por exemplo, Michel de Certeau e Pierre Bourdieu, que defendiam sobre hábitos, que o corpo tinha trejeitos e que isso era incutido no corpo por conta dessa convivência social por meio da posição hierárquica dos corpos. Em outro contexto, na antropologia, por exemplo, Marcel Mauss defendia as técnicas do corpo. Como o corpo nada, como ele come, como que anda, e isso seria uma expressão cultural. Como esse corpo se expressa, de quais formas ele sustenta esses jeitos e os modos de comportamento. E dentro da psicologia, por exemplo, baseado na linha freudiana, o corpo seria uma fonte das pulsões. Ou na perspectiva, por exemplo, de Wilhelm Reich, o corpo estaria conectada com as couraças musculares para a formação psíquica. Ou de outros vieses da psicologia, a gente constrói uma representação de uma subjetividade, o corpo como o suporte da subjetividade de uma identidade, de um lugar de significado. Então a gente perpassa esses vários caminhos para integrar, na verdade, não separar o que é o corpo, o que é a mente, o que é a identidade, o que é a sociedade, né? O que está dentro, o que está fora, mas conectar esse corpo físico, biológico, esse corpo mental, intelectual, esse corpo sentimental, emocional e o corpo energético que se conecta em tudo isso. E é isso que a gente traz, porque o seu corpo ele já sabe sobre tudo isso, mas a mente ainda não entendeu. Então, esse era a proposta, porque muitas alunas perguntam qual é o fundamento de estudar o corpo. E tá aí algumas respostas bem resumidas, mas que possa trazer mais consciência corporal dentro também de uma perspectiva da análise existencial. Se você gostou desse tipo de conteúdo, me segue para mais consciência corporal e mais análise existencial. Compartilha com quem precisa.